Aí você me pergunta, né? Nossa, eu quero tanto ter um relacionamento, né? Eu preciso tanto estar bem, né, comigo, com as pessoas. E aí eu vou perguntar para você, será que você está preparado para isso? Aí você vai me dizer, mas Sheila, eu preciso me preparar para ter um amigo, eu preciso me preparar para ter um crush, um namorado, enfim, um marido. E eu vou te dizer que sim, mas não talvez do jeito que você esteja pensando, né? Na verdade, a gente não tem que se preparar para um amigo, para um namorado, assim, questão da própria oportunidade, né? Eu não tenho que me preparar para a oportunidade, até porque a oportunidade, ela tá aí o tempo todo, né? Quando você sai, quando você vai estudar, quando você entra no banco, quando você vai ao mercado, quando você para no sinal, né? Ou quando você conhece alguém numa festa, né? Um amigo de um amigo, amiga de uma amiga. Então, sabe, as oportunidades, elas estão ali. Você não tem que estar preparado para as oportunidades. As oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Ou seja, se você estiver no lugar certo, na hora certa, pode aparecer uma oportunidade para você. Mas você precisa estar preparado para quê? Para lidar com essa oportunidade. Para lidar com essa situação. E é aí que entra o fato de você estar preparado. Quando a gente quer muito alguma coisa, quer muito um relacionamento, quer muito um empreendimento, né? E eu chamo o relacionamento de empreendimento também. A gente precisa compreender que faz parte desse empreendimento, né? Faz parte desse desejo, você estar preparado para lidar com essas situações. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente entra, né, em um relacionamento, seja até mesmo só o início do relacionamento, só quando a gente conhece uma pessoa, né, a gente começa a se envolver com ela, a gente começa a ficar curioso, querer saber da história dela, como é que ela funciona, não é verdade? Como é que ela reage às situações, a gente começa a observar, enfim, aí começa a conhecer o entorno e é todo um processo. Mas o que eu estou chamando a atenção para você? É que às vezes a gente participa dessa situação, do conhecimento do processo, conhecimento da pessoa, né? Mas a gente não está preparado para compreender que aquela pessoa que a gente está gostando, que a gente está vendo, que faz parte, né, do nosso, tipo assim, que de repente ela está dentro do nosso contexto, que ela está dentro do nosso raio, né, de ação, assim, daquilo que a gente acha que vai dar certo, ela não vai trazer só aquilo que agrega, ela não vai trazer só aquilo que é afinidade, ela não vai trazer, sabe, aquilo que é bom, só o que é bom, entende? É claro que a gente prima, né, para que todo relacionamento seja o melhor possível, mas nós temos, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma individualidade, então cada pessoa tem um jeito de ser, um jeito de encarar a vida, um jeito de partir, né, para as situações, um jeito de conquistar, né, um jeito de levar, um jeito de tocar a vida, né, e assim, é dessa forma que cada um é cada um. E a gente precisa entender que quando a gente gosta das pessoas, ou quando aquela pessoa está dentro do nosso contexto, né, tipo, ela está fazendo parte do meu, ela combina comigo, né, tem essa questão. Nós temos muitas afinidades, sim, mas somos individualidades. Então tá preparado, tá preparado para o não. Tá preparado para um eu primeiro, tipo, não, eu vou, nesse lugar eu vou porque é um lugar que é o meu espaço. Tá preparado, né, para dividir, né, se aquela pessoa tiver uma família, ou se aquela pessoa tiver já tiver um relacionamento anterior, ou tem uma mãe, ou tem, sabe, e que você vai precisar dividir o tempo com quem chegou primeiro que você, né? E que se isso for uma coisa importante para essa pessoa, existe uma coisinha, né, chamada respeito, que é fundamental para que as relações deem certo. Então, quando eu falo, será que você está preparado? Não é estar preparado para abraçar uma pessoa, para dar um beijo numa pessoa, para recepcionar uma pessoa, para sair com uma pessoa, para tratar uma pessoa bem, para envolver uma pessoa bem. Não, isso daí, na verdade, se você treinar, né,
Você até consegue fazer isso bem, certo? Só que quando a gente já tá maduro o suficiente para entender que essa outra pessoa, ela não vem completar você, que você já é um ser, você já é completo, você já é um, que ela vai somar, entende? Aí você vai ter outros olhos para ela. Aí sim você vai falar, ela vai somar porque ela tem a parte da soma, né? Mas eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para que essa soma realmente aconteça. E quando a gente fala de abrir mão, é o quê? É respeitar as diferenças. É entender que aquela pessoa não é perfeita. É entender que aquela pessoa tem defeitos, né? É entender que aquela pessoa vai divergir de você em algumas coisas, porque nós não somos iguais, né? E nem gostamos de tudo o tempo todo, certo? E aí qual é o pulo do gato? O pulo do gato, para que tudo dê certo, é o fato da gente saber, né? Tudo isso que eu já falei, né? Que a pessoa ela não é perfeita, né? Que ela traz uma bagagem só dela, né? Uma experiência só dela. E essa experiência, essa bagagem, que nem nós, experiências boas e experiências ruins, né? Então a gente precisa entender essa pessoa como um conjunto, como um todo, e não fantasiar, não se colocar expectativa, não se iludir achando que aquela pessoa só tem partes boas, que ela só fez coisas boas, que ela não errou, que ela não deu mole algum tempo, entende? Porque todos nós damos mole um tempo, né? Tipo, dei uma bobeira, dei uma escorregada. A gente tem nossas histórias e isso faz parte. Respeito, quando eu falo, além de respeitar as diferenças, é respeitar a história dessa pessoa. É respeitar aquele outro lado que fez dessa pessoa fez essa pessoa ser a pessoa que ela é hoje, a pessoa que está te interessando. Então, muitas vezes, né, a gente está apaixonado, a gente está envolvido com uma pessoa que é incrivelmente maravilhosa, mas que ela teve que passar por alguns percalços, tipo enquanto diamante bruto, né, para chegar naquele ponto que ela está hoje. E a gente precisa compreender isso, senão a gente vai cobrar perfeição, a gente vai cobrar continuidade, a gente vai cobrar integralidade da pessoa. Eu tô falando, quando eu falo da integralidade, eu tô falando do tempo, né? Tipo, tem que olhar só pra mim? Não. Quanto mais diamante uma pessoa é, mais lapidada ela foi. Então ela traz uma bagagem grande, ela tem uma rede, né? E ela tem obrigações, né? E quando eu falo obrigações, não é na questão de você ser obrigado, não. Obrigações com a questão dos laços de afeto que ela fez, né? Antes de você chegar. É você entender que você não foi o primeiro, sabe? Que talvez nem seja o último. O ideal é que seja, caso você queira, caso a pessoa também queira. E batalhar por isso, né? Crescer com isso, é justamente aprender a respeitar. Aprender a ter um outro olhar para essa pessoa, né? E respeitar principalmente quando a gente se interessa por uma pessoa, que a pessoa é bacana, que a pessoa realmente agrega, a pessoa realmente está ali dentro do teu contexto, tipo, nossa, essa pessoa, eu consigo me entender com ela, fala a minha língua, né? Mais um motivo para você respeitar. Mais um motivo para você respeitar ela, porque ela conseguiu chegar até você. Chegar até você, que eu digo, não é chegar só, oi, tudo bem e tal, né? Como é que é? Como é seu nome? Não, é chegar lá, naquele ponto. É conseguir tirar de você aquilo que nem você às vezes consegue, porque você não consegue falar. E, às vezes traduzir um olhar, traduzir uma atitude sua, uma necessidade sua que você nem pediu, entende? E isso é maravilhoso. O respeito que eu tô falando é essa capacidade que essa pessoa tem de te entender, de te traduzir, de te ler. Então, é preservar. Então, tentar realmente, tentar e atentar para a importância dessa pessoa. Porque só assim a gente consegue estar com quem a gente gostaria de estar. Porque
desculpa, mas muitas vezes também a gente até tá no lugar certo, na hora certa, tem a oportunidade, a gente aproveita essa oportunidade, mas a gente não consegue levar adiante, a gente não consegue segurar essa oportunidade, a gente não consegue criar laços, a gente não consegue, de alguma maneira, fazer a manutenção desse sentimento, fazer a manutenção desse momento, né? Tipo, olha, eu não quero que essa pessoa vá embora, como é que eu faço para fazer essa manutenção? É justamente respeitando essa pessoa, o silêncio dela, respeitando a história dela, né? E fazendo com que ela entenda que você entende que é necessário isso. E que isso é respeito. Porque quando a gente tem a oportunidade, né? Quando a gente aproveita a oportunidade, né? E não consegue manter, com certeza, é porque em algum momento a gente começou a tentar cercear essa pessoa. E não existe nada melhor no mundo do que você ser você mesmo, entende? Então, é a questão da empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. Então, é sobre isso que eu tô falando, sabe? De respeito. Porque o respeito dentro de uma relação, seja ela de que nível for, ela vai fazer com que você consiga manter a pessoa do teu lado ou se manter do lado da pessoa, entende? Então o recado era esse: ficar com alguém, quer tocar seus projetos, quer manter alguma coisa importante na tua vida, respeita, tá? Respeita e mantém. E se mantém. Tá certo? Um beijo pra você e tchau.